Crime na Escola, um policial a duas mãos, é a obra que hoje recomendamos. Trata-se do primeiro livro de aventuras do professor Daniel Sampaio, escrito a duas mãos. Avô e neto, duas gerações diferentes, são os autores dos textos de uma movimentada história ilustrada por Francisco Sampaio. Há uma tradição de contar histórias de aventuras na família, histórias de terror, histórias de detetive, histórias de bruxas. E, portanto, os meus netos, que são 7, estão habituados desde muito pequenos a falarmos sobre estas histórias em conjunto. E, portanto, foi um projeto que surgiu com o Gonçalo em férias. Começámos a conversar sobre histórias e depois partimos para a aventura de escrever um livro e queríamos fazer um livro divertido, muito sobre a realidade da escola. Este livro reflete muito a realidade do 6º e 7º ano da escola atual. E eu depois fiz os capítulos que têm mais a ver com os protagonistas adultos da história. E foi interessante trabalhar em conjunto com o jovem de 12 anos e poder fazer este processo criativo assim a duas mãos. Acho que foi uma ideia conjunta. Então, o livro é de todas as páginas do livro, é uma aventura passada na realidade, é tudo real. E como eu ando na escola e sou um rapaz, e para mim é fácil escrever as conversas entre os rapazes, e como meu avô é um adulto, é fácil escrever as conversas sobre os adultos. Portanto, isso enquadra-se bem. 3 rapazes, 3 amigos, descobrem um professor gravemente ferido numa casa de banho da escola, e depois eles conseguem descobrir quem o feriu, quase o matou, e portanto é divertido. Nós tínhamos uma ideia base, que era fazer uma aventura na escola com 3 rapazes. E isso tinha que ser uma história divertida, tinha que ter alguma coisa a ver com um crime na escola, não é? Mas depois, à medida que íamos trabalhando em conjunto, o livro levou-nos para o outro lado e acabou por ficar diferente do que tínhamos pensado inicialmente. E foi uma experiência interessante para mim, porque eu escrevo muito para pais e para adolescentes mais velhos, portanto tive que adaptar um pouco a minha escrita, uma escrita de um rapaz de 12 anos. É preciso dizer que ele escreveu sozinho e que o Francisco fez os desenhos também sozinho. Portanto, eu não os influenciei naquilo que eles fizeram neste livro, só apenas discutimos em conjunto. O vocabulário foi atualizado pelos meus netos, não é? Porque foram eles que trouxeram a linguagem, havia até algumas palavras que eu não sabia bem o que é que queriam dizer. E, portanto, adaptei-me um pouco a essa linguagem e procurei que os capítulos que eu escrevesse não ficassem muito pesados em relação à escrita do Gonçalo. Acho que se conseguiu algum equilíbrio e que nós já fizemos algumas sessões em escolas e os jovens entre os 10 e os 14 anos que leem este livro acham divertido e acham que o livro é bastante real, ou seja, traduz bem a realidade desta faixa etária. Nós tivemos esta ideia e depois achámos bem a convidar o meu primo Francisco para ilustrar o livro, porque ele sempre adorou desenhar e desenhava muito bem, então convidámos. O meu avô enviava-me cada capítulo, depois de escrito, por e-mail, e eu lia e depois fazia uma lista de vários desenhos possíveis para cada capítulo e desenhava-os e via-os que corriam melhor. Por exemplo, no 9º capítulo, eu desenhava sempre um desenho de quase uma página inteira e depois desenhava um mais pequeno. E neste desenhei aqui um rapaz a ir a uma estante buscar um livro e depois desenhei uma carta de uma professora para um outro professor mais pequeno. Porque achámos que ficaria interessante um desenho de página inteira e depois um pequeno apontamento ou um pequeno objeto. No capítulo 5, Condução Descontrolada, o Sr. Coelho, o condutor da carrinha, tem um acidente e, por exemplo, desenhei uma rapariga, mas esta rapariga não era suposto estar no livro, que eu estava a desenhar, e o meu avô gostou muito do desenho e pôs no livro. E, ao contrário do habitual, que era os desenhos que iam para o livro, foi o livro que mudou para o desenho entrar. E depois os outros foi um telemóvel partido e uns óculos. Crime na Escola, um policial a duas mãos, é a nossa sugestão de hoje, publicada pela Editorial Caminho. No passatempo temos 5 exemplares para oferecer. Às 5 primeiras respostas corretas à pergunta: como se chamam os 3 populares amigos desta história? Participem através do e-mail lermais.lermelhor@filbox.com. Habilitem-se a ser um dos vencedores de hoje. Até amanhã.
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.